Paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre o Reino de Deus. Esse é o nosso quarto vídeo e nesse vídeo nós vamos estudar principalmente duas parábolas de Jesus que a gente vai ver que elas são muito semelhantes. Vamos iniciar a nossa leitura em Mateus, capítulo 13, versículo 47 até o 50. Assim está escrito: Igualmente o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. No mesmo evangelho de Mateus, mas no capítulo 13 também, mas vamos ler do versículo 24, vamos ler do 24 ao 30, é onde Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Depois a gente vai ver o próprio Jesus explicando essa parábola do joio e do trigo. Assim está escrito: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. No mesmo capítulo, irmãos, do Evangelho de Mateus, também no capítulo 13, mas vamos ler agora do versículo 36 até o versículo 43, que é onde Jesus explica essa parábola. Vamos ver. Assim está escrito: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explicai-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão ao fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol ao reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos, vamos fazer ainda mais uma leitura, também no Evangelho de Mateus, mas agora vamos para o capítulo 25. Vamos ler do capítulo 25,
o versículo 31 até o 34. Assim está escrito: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, a gente vê que nessas duas parábolas, Jesus faz o mesmo ensino. Ele conta, podemos dizer, uma história muito, mas muito semelhante à outra. Ou seja, ele usa de duas figuras de linguagem que ele faz. Uma, ele fala sobre o pescador pescando em rede e realizando a separação dos peixes bons e dos peixes ruins. E ele também fala do agricultor, daquele que planta o trigo e nasce joio na sua plantação. E ele fala também da questão da separação. Quando ele vai colher o trigo, quando o trigo está no momento certo da colheita, ele separa o joio do trigo. O trigo é aquilo que vai ser aproveitado, o joio não tem proveito nenhum. Então ele diz que ele junta e queima, porque não é uma planta que não dá bons frutos. Irmãos, nas duas parábolas, Jesus revela o que é que vai acontecer no final dos tempos. Na verdade, tem até vários nomes, A gente fala de o juízo final, declarado também pelo próprio Cristo como sendo o fim do mundo, e é também conhecido por todos nós como a volta de Cristo. Quando ele voltar, ele não vai voltar mais como um homem como ele veio da primeira vez. Ele aí já vai voltar, como ele mesmo revelou na passagem que lemos agora em Mateus, no capítulo 25, que ele vai voltar com um grande poder e em glória. E quando ele volta com poder e glória, ele vai fazer a separação. E ele nos avisa, ele informa que vai haver pranto e ranger de dentes. Ou seja, muitos vão chorar e outros vão ficar com muita ira, com muita raiva, por não ser escolhido, ou seja, não fazer parte do reino. Fica bem claro que ele deixa que, neste momento, ele vai fazer uma separação daqueles que vão fazer parte do reino e dos que não vão fazer parte do reino. Então eu estou frisando isso muito para que a gente fique convencido cada vez mais que, como as palavras de nosso Senhor Jesus são a expressão da verdade, a gente tem que aguardar esse momento sabendo, ou pelo menos crendo em nosso coração, que nós podemos fazer parte do reino. E para fazer parte do reino, a gente tem que ouvir as palavras de Jesus, ouvir as palavras dele, guardar em nosso coração e as praticar. Se a gente ouvir, guardar e praticar, com certeza vamos ter um lugar reservado para nós nesse reino. Agora, se a gente não quer ouvir, ou se a gente se revolta, ou se a gente acha que pelo fato de não acreditar não vai acontecer, isso não vai alterar a natureza das coisas. Não adianta você não acreditar, isso não quer dizer que não vai acontecer. Vai acontecer. E outra coisa importantíssima é a gente entender que, independente da pessoa estar viva ou morta, ela vai ser julgada. Não interessa. Todos nós seremos julgados. E nesse julgamento vai ser escolhido os que vão fazer parte e os que não vão fazer parte. Essa é uma grande revelação trazida pelo Messias. Uma das revelações trazida por ele.
mas eu considero essa a mais importante porque se você não acreditar, você vai viver de forma imprudente e você vai fazer tudo aquilo que não deveria de ser feito. Como consequência, você será banido desse reino. E pode ter certeza que esse reino vai ser maravilhoso. Mas eu vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. E a gente ainda vai falar nos vídeos sucessivos que virão. Os vídeos que virão a gente vai falar sobre as características daquelas pessoas que vão fazer parte do reino. Ou seja, aquilo que Deus espera de nós para que a gente realmente seja merecedor de fazer parte desse reino. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta e compartilhe à vontade e nos acompanhe nos próximos vídeos. Amém? Muito obrigado.